Então, estamos falando sobre a mente de Cristo. Hoje é dia 16/6/2020. Beleza. E estamos abordando, dando a introdução ao nosso curso aí, o livro que vamos estudar, A Mente de Cristo. Beleza? Continuando. Para compreender essa expressão que nós estamos falando aqui, nós precisamos ir lá para 2 Coríntios, 1 Coríntios, versículo 4 e 5. 1 Coríntios, versículo 4 e 5. Peguei a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que esse versículo, esses dois, na realidade, versículos são tão importantes? Porque a partir desses dois versículos, nós vemos Paulo discorrendo sobre o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo e aquilo que ele faz nas nossas vidas. E nós temos que entender que a mente de Cristo, ela só é formada na nossa vida através do poder de Deus. Nós não temos a capacidade de formar a mente de Cristo. Nós não temos essa capacidade em nós. Não existe isso. O ser humano, o ser natural, não consegue formar a mente de Cristo. Mesmo que se obedecesse à risca cada detalhe daquilo que Jesus fala, ele não conseguiria formar a mente de Cristo em si. E foi isso que Jesus já nos deu. Hoje se fala muito, tem um termo em inglês que agora me fugiu, mas sobre modelar, né? Tem um termo em inglês para isso, mas modelar uma pessoa, né? As pessoas começam a modelar, vê um profissional de uma área bem sucedido, aí os outros profissionais daquela área começam a modelar aquela pessoa, né? O princípio da modelagem, né, que eles chamam, para tentar alcançar os mesmos resultados. Se nós simplesmente só modelarmos a Cristo, nós não vamos desenvolver a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é algo espiritual e a modelagem é algo natural. É algo natural. Bebendo minha água aqui para molhar a garganta. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele fala aqui sobre esse evangelho de sabedoria, porque era algo muito utilizado, né? No versículo 8 a gente vê isso. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O apóstolo Paulo fala, eu não preguei a vocês por sabedoria, mas por demonstração do poder de Deus, porque vocês nem conseguiriam entender a sabedoria de Deus. Quando Jesus pregava, né, e falava, ele sempre falava por parábolas, por exemplos diários, por histórias, por contos. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter um efeito pedagógico, para tentar entender aquilo que ele está falando. Os próprios discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus e grande parte deles
não entenderam quase nada daquilo que Jesus pregava todos os dias. Por quê? Porque eles não conseguiam absorver tamanha sabedoria. Porque eles ainda tinham uma mente natural. Eles ainda eram pessoas de um âmbito natural, ou a gente pode usar o termo aqui, carnal. Então, nós precisamos entender que estar em Cristo e não buscar desenvolver a mente dele na nossa vida vai fazer com que a gente viva uma religiosidade fria. Fria. Nós precisamos entender tudo isso. Para quê? Para que a gente possa desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa jornada, desenvolver aquilo que Ele tem para nós. Não quer dizer que Deus não seja sábio, por isso que Paulo não quis pregar com sabedoria, não, mas por entender que o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Hoje a gente teve uma conversa, eu e a pastora Stephanie, numa live com o pastor Mário, e a gente estava falando da minha adolescência e do meu tempo com Deus e tudo isso. E eu lembro que num dos dias da minha adolescência, que eu estava trancado no quarto, e eu já tinha recebido a confirmação do meu chamado, eu ouvi algo da parte de Deus que eu não entendi. Eu ouvi que eu teria um ministério em São Leopoldo. Eu tinha 15 para 16 anos. Isso eu acho que eu nunca contei para ninguém, nem sei se a pastora Stephanie sabe. Eu acho que sabe, isso ela sabe. Eu ouvi, mas na época eu não entendi nada, nada. Por quê? Porque a minha mente natural, ela não conseguiu discernir uma questão espiritual. Quando eu estava em São Leopoldo, um dia o Espírito Santo me lembrou. Me mostrou e eu me vi lá no meu quarto, do jeito que eu orava, tudo. E eu lembrei do dia que ele falou comigo sobre aquilo. Muitas vezes nós falamos, Deus não comunica, não se comunica comigo, não consigo e tal. Mas porque na realidade a gente está tentando apenas compreender Deus com a nossa mente natural. Porque nós estamos num âmbito apenas natural. Então, se nós queremos avançar, nós precisamos desenvolver a nossa vida com Deus e nos tornarmos homens, mulheres espirituais. Beleza? Continuando. Eu estou pegando a minha colinha aqui. Vou falar com vocês aqui. Deixa eu só mudar a cor. Beleza. 1 Coríntios 2,10 fala, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscuta, até mesmo as profundezas de Deus. E é por esse próprio Espírito, queridos, que eu e você, só arrumar aqui, que eu e você recebemos e desenvolvemos a mente de Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai falando todos os dias conosco, vai mostrando, Anderson, isso aí não está legal, isso aí não está de acordo com a vontade de Deus. Isso aí não é proveitoso. E aí ele começa a nos ensinar todas essas coisas.
Eu achei interessante isso aqui que foi colocado lá no livro, que é por isso que aqueles que estão afastados de Deus, portanto não têm o Espírito Santo em suas vidas, não entendem, antes lutam contra elas. As pessoas que não têm o Espírito Santo sempre vão discernir de modo errado as coisas espirituais e vão acabar sendo as principais, acabar sendo os principais empecilhos, eles mesmos, para o agir de Deus na sua vida. Aqui o aumento que os cristãos carnais, que não obedecem ao Espírito Santo, que não ouvem o Espírito Santo, também acabam não desenvolvendo a sua vida espiritual e assim sucessivamente a mente de Cristo em sua vida. Por isso que aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida e obedecem a Ele, Deus nos dá a graça de conhecê-lo. Por quê? Porque quando eu e você, deixa eu só salvar aqui, ok? Quando eu e você, vou botar meu nome aqui. Quando o Anderson da Silva Sauro aqui, tá aqui, e ele pega, se rende ao Espírito Santo, o que começa a acontecer? O Espírito Santo passa a levar ele a viver a verdade de acordo com a palavra e o coração de Deus, porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando um cristão, por isso que a gente fala tanto da pessoa do Espírito Santo, quando um cristão se submete ao Espírito Santo, o Anderson da Silva Sauro aqui, e ele permite o Espírito Santo guiar a vida dele, automaticamente a mente dele começa a assumir o padrão da mente de Cristo. E assim, gente, vai se desenvolvendo. Então, pastor, por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente está fazendo essa matéria? Porque é uma ferramenta, o estudo da palavra é uma ferramenta para vermos, reconhecermos as áreas da nossa vida que não estão de acordo com a palavra da vontade que o Espírito Santo também tem ministrado ao nosso coração. Por isso que se deve estudar a palavra. Porque é pela palavra que nós vamos vivificar a mente de Cristo na nossa vida. Salvar aqui. Perfeito. Eu vou mandar depois esses prints, tá, gente? Eu estou dando print de tudo que eu estou rabiscando aqui e mando para vocês depois. Então, queridos, nós precisamos entender que é o Espírito Santo que age dessa forma na nossa vida. Mas aquele que vive, aquele que quer viver a transformação e receber e desenvolver a mente de Cristo, ele precisa do quê? Do que ele precisa? Do que ele precisa? Estou esperando alguém abrir o microfone e falar aí.
Meditar na Ninguém palavra, estudar a palavra. Pensam, quem mais? É uma aula, gente, vamos lá. Acho que precisa do Espírito Santo. Espírito Santo. Ai, ai. Quem dá mais? Ninguém mais? Então, tá. Eu vou colocar aqui. Ele precisa do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o próprio Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Ele seria o nosso consolador, ele é o nosso consolador, o nosso guia, o nosso orientador. E nós precisamos aprender e desenvolver uma vida no Espírito e uma vida com o Espírito. Porque é o Espírito que faz a palavra ser palavra revelada. Ele que dá a instrução. Ele que dá a direção. Ele que traz ao nosso coração. O Espírito nos orienta e revela e convence quando nós estamos errados. É o Espírito Santo que faz isso. É impossível ter a mente de Cristo sem a pessoa do Espírito Santo. É impossível. Não tem como. Isso o apóstolo Paulo fala ali no capítulo que estamos lendo. Nós vemos também Jesus mesmo se referindo ao Espírito Santo dessa forma, que ele nos ajudaria a viver, quer dizer, ele nos ajudaria a colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Agora, beleza, entendemos isso. Entendemos que nós precisamos, não podemos ser homens, seres naturais, temos que ter uma mentalidade, sermos seres espirituais, para termos e conseguirmos viver e desenvolver a mente de Cristo. Mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente vive dessa forma na prática? É isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Sobre a mente de Cristo na prática. Como nós vamos viver na prática a mente de Cristo. Ok. Deixa eu salvar aqui. Falta alguns minutinhos para terminar. Eu já vou mandar daqui a pouco. Quando encerrar, eu mando o próximo link no WhatsApp. Mas, para eu não perder o fio da meada, eu vou abrir o microfone agora para perguntas. Quem quer perguntar alguma coisa aí? Sobre até isso que a gente leu. Deixa eu perguntar, pastor. Pode perguntar, Kelly. Eu penso assim, ó, tá? Pode ser que eu esteja errado. Tá sobre a mente de Cristo. Tudo que eu quero, que eu não consigo mudar porque eu sou carnal, né? A gente é humano. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar a modificar aquela área, não é? Eu estou te perguntando se é assim que tem que fazer. Porque quando eu não consigo alguma coisa em alguma área, eu peço para o Espírito Santo me ajude a me modificar do jeito que o Senhor quer, que eu viva da forma que o Senhor quer. Eu estou perguntando se isso está incluído nessa nosso estudo aí, se isso está certo, entendeu? É que, deixa eu ver como eu posso explicar melhor. Eu posso te dar uma resposta super simples para isso, mas isso não é simples. Eu sei que... Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, existe um processo, é isso que a gente vai aprender nesse curso, né, nesse estudo sobre esse livro. Que quando eu já tenho a mente de Cristo, e eu já desenvolvi ela, eu tenho uma maturidade espiritual, mesmo que eu tenha fraquezas, a mentalidade de Cristo está
tão em volta da minha vida, faz tão parte, é o que me guia, que a minha fraqueza, ela vai ser mais facilmente superada. E eu vou entender que pedir para Deus me transformar, agora vocês podem se escandalizar um pouquinho que eu vou falar, mas pedir para Deus me transformar quer dizer que eu não tenho feito a minha parte. Por quê? Porque o Espírito Santo é transformador. Se o Espírito Santo está conosco todos os dias e nós estamos querendo desenvolver a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, então alguma coisa nós temos feito de errado. Porque Deus já deu todo o poder, deixa eu terminar para não perder o fio, Deus já deu todo o poder em nós, através do Espírito, para vencermos todas as áreas. Vamos continuar tendo fraqueza? Vamos. Vamos continuar tendo coisas que nós precisamos mudar? Claro, sempre aparece uma coisa. Mas quando nós não conseguimos entender que o homem espiritual, e é isso que a gente vai ver ao longo de todo esse estudo, o homem espiritual santo já existe dentro de cada um de nós, quem tem o Espírito Santo. O que acontece é que, na realidade, nós não estamos vencendo a guerra entre homem espiritual e homem carnal. Quem está prevalecendo é o homem carnal, por vários motivos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes os cristãos ficam como carnais diante de Deus, homens com uma mentalidade natural, dizendo: Deus me muda, me muda, me muda, me muda, me transforma, me transforma, me transforma. Isso eu já estou falando para crente que está na jornada há mais tempo, não um novo convertido. E acontece que ele nunca muda. Por quê? Porque ele nunca toma a decisão de desenvolver e fortalecer o seu homem espiritual. Ele vive uma fé rasa. Ele vive uma fé rasa. Não sei se eu consegui explicar bem. Não, eu consegui me explicar, só que, claro, eu não estou mais nesse nível, já estou em outro nível, porque na área da minha vida que é exatamente como o pastor disse, que eu vivi e, de repente, eu não comecei a não me interessar mais, entendeu? Porque eu comecei a buscar de Deus, comecei a estudar até disciplina espiritual. E eu acho que hoje eu perguntei aquilo para que você podia estudar daquela forma que eu estou estudando, que eu vi que isso daí me fortalece, isso me melhora, entendeu? Sim. Muita coisa, por isso que eu te perguntei aquilo. Mas beleza. Então, isso eu sei que essas partes aí, eu não fico pedindo, Deus me transforma, me transforma. Claro, daí vai vir outra coisa, outra área que ele vai me mostrar, entendeu? Isso Sim. não é sempre a mesma. Sim. Mas isso é importante, foi muito boa a tua pergunta, Kelly. Eu vou já te deixar no mudo, que depois eu vou terminar de responder e já vou seguir, tá? Foi importante ter falado isso para nós compreendermos que a obra do Espírito Santo, ela é sempre por transformação. Se ela ainda não está completa na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque nós não estamos permitindo. É porque nós não estamos permitindo. É algo que vai acontecendo. Alguém tem mais alguma pergunta? Mas tem coisas que é porque não é tempo ainda, né, pastor? Como assim? Transformações, coisas na vida da gente que ainda não aconteceram, também tem coisas que é porque não é tempo ainda, não? Eu acho que não. Acho que não, Roberto. Porque o desejo de Deus é a transformação do homem. E não é desejo de Deus que nenhum dos seus filhos padeça, pereça. E erros que precisam, falhas no nosso caráter, que precisam ser tratadas, curadas, Deus tem pressa. Porque aquilo ali pode nos levar a tropeçar de uma forma muito feia e a gente acabar se afastando. Então, eu acho que, na realidade, o tempo da transformação em qualquer área da vida é hoje. Eu posso não querer que Deus me transforme hoje, mas qualquer área da vida é hoje. Mesmo Mas sem não a gente é... saber? Mesmo sem a gente saber. Entendi. Por isso que eu pergunto muitas vezes para Deus, qual a parte da minha vida
que eu estou sendo guiado pela minha própria razão, não pela tua? Qual a parte da minha vida que eu estou sendo levado pelas minhas emoções? E eu já me conheço, já vai terminar, eu já vou mandar o link para vocês. Eu me conheço e sei que tem dias que eu estou mais almático, que é levado pelas minhas emoções, não pela verdade. E isso a gente vai falar bastante no curso sobre isso, sobre essa guerra entre o homem natural e o homem espiritual. Então a gente vai falar sobre isso bastante. Beleza, gente? Vai terminar agora aqui e eu já vou mandar para vocês um novo link, tá bem?